Queridos amigos, queridos irmãos, volto novamente com mais um vídeo. Eu vou pedir a vocês que deixe seu like, faça seu comentário, inscreva-se no meu canal e vamos juntos obter mais conhecimento a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Eu gostaria de falar com vocês agora, como eu já falei no vídeo anterior, eu falei sobre o profeta Amós, sobre como Deus procede com relação a revelações, né? E sobre como Satanás age para poder enganar a humanidade. Tá? Isso é um fato, a gente não pode esquecer disso, de verdade, porque senão a gente acaba sendo enganado e é muito fácil a gente se desviar de um caminho para outro, porque existem milhões de pessoas querendo pregar o Evangelho na Terra. E muitos são usados, infelizmente, pelo poder do inimigo para pregar filosofias mescladas com escrituras que levam as pessoas a acreditarem ser uma verdade. Mas como, no entanto, de repente você descobre que está sendo enganado, principalmente porque os ensinamentos não batem com as escrituras sagradas. Muitos dos princípios são mudados, e quando mudado o princípio, o entendimento dele é bem outro, diferente. Acaba que entra em conflito, e por isso muitas pessoas dizem: a Bíblia é muito complicada, não dá para entender, é quase incompreensível. Não é. Na verdade, o que precisamos é de obter o Espírito Santo, e assim nossa mente se abre e a gente aprende com maior facilidade. E passa a ter o dom do discernimento, discernir o que é certo do que é errado. Ok? Uma das coisas que eu falei foi sobre a autoridade, sobre o que Pedro recebeu de Cristo. Jesus disse: a ti, Pedro, dou-te as chaves do reino, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Esse poder, ele é dado ao homem através do sacerdócio de Melquisedeque, tá? Que é o primeiro sacerdócio. Foi a Melquisedeque que Abraão, lá no passado longínquo, pagou os dízimos de todas as coisas que eles arrecadaram com as guerras e com as lutas, e tudo que ele recebeu, que passou a ser dele, ele devolveu a Melquisedeque o dízimo de toda a parte, ou seja, 10% de tudo quanto ele ganhou. E quando Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo do Egito, ele também recebeu de seu pai a ordenação ao sacerdócio, pois seu pai era um sumo sacerdote. E por ser um sumo sacerdote, possuía o sacerdócio de Melquisedeque. Então, impondo as mãos na cabeça de Moisés, ele também recebeu o sacerdócio. E quando Deus quis chamar um sacerdócio menor, que é o da tribo de Levi, no qual Arão era um pertencente, então foi dado a ele um sacerdócio a Arão, né? E que foi chamado de sacerdócio de Arão. Tá? No Êxodo 28 a gente tem uma explicação melhor, quando o Senhor diz que é para fazer roupas sagradas para que tanto Arão como seus filhos possam servir no altar. E a partir de então esse sacerdócio se tornou perpétuo, né, de geração em geração. E hoje ele foi restaurado novamente em 1820, quando houve a grande apostasia e todos os apóstolos de Cristo haviam sido crucificados, assassinados, apedrejados e assim por diante, não
sobrando ninguém com autoridade na terra para proclamar o Evangelho e batizar as pessoas. Então, foi aí que o próprio Salvador Jesus Cristo restaurou a igreja, chamando um novo profeta para que ele pudesse dar continuidade. E o sacerdócio de Arão foi conferido a ele e designado no ofício para que ele pudesse batizar e pudesse proclamar o Evangelho ao mundo. E para a gente conhecer um pouquinho sobre esse sacerdócio, nós temos lá no livro de Hebreus, no capítulo 7, no versículo 11 e 12, tá? Que explica um pouquinho sobre o que é o sacerdócio levítico, né? De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque debaixo dele o povo recebeu a lei. Que necessidade havia ainda de outro sacerdote, que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque? Então, vejam bem, se de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, ou seja, se a perfeição que vem a nós fosse pelo sacerdócio de Arão, não teria necessidade de se levantar um outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas, no entanto, foi levantado. Quem foi levantado sumo sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque? Cristo. Jesus Cristo foi levantado como um sumo sacerdote eternamente, segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque, como está aqui em Hebreus 6, versículo 20. E no 7 nós estamos lendo sobre isso, que a perfeição não viria pelo sacerdócio levítico ou sacerdócio de Arão, porque Arão era um levita, ok? E no 12 ele dá a externação do que isso significa. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente faz-se também mudança da lei. Ou seja, muda a lei. O sacerdócio maior, ele tem como apêndice o sacerdócio menor. O sacerdócio menor nós podemos colocar como uma preparação. Como o povo judeu na época era um povo duro de servir, era um povo que era obstinado, então eles precisavam, em vez de comer carne, eles precisavam beber leite, porque é isso que toda criança precisa antes de começar a comer coisas mais fortes. Então, o povo também precisava daquilo, de uma preparação para poder adentrar o sacerdócio maior e galgar os degraus da sabedoria e do conhecimento. Por isso, o sacerdócio maior tinha autoridade sobre o sacerdócio. Tem autoridade sobre o sacerdócio menor. O sacerdócio maior tem o direito de presidir, de proclamar, de fazer todas as coisas necessárias e ainda oficiar no sacerdócio menor, quando não existir alguém da descendência literal, ok? É isso que é o sacerdócio arônico, ok? Em Doutrina e Convênios 107, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o que é esse sacerdócio, ok? Doutrina e Convênios 107, do 13 e 14, né? Então está aqui, olha. O segundo sacerdócio chama-se sacerdócio de Arão, porque foi conferido a Arão e sua semente por todas as suas gerações. A razão de ser chamado sacerdócio menor consiste em que ele é um apêndice do maior, ou seja, do sacerdócio de Melquisedeque, e tem poder para administrar as ordenanças exteriores, ok? Esse é o poder e a autoridade do sacerdócio menor. Em Crônicas, que é no Velho Testamento, né? Nós temos lá no Velho Testamento, Crônicas, vamos achar Crônicas.
Primeiro Crônicas, vamos ver. Primeiro, esse é o primeiro. 1 Crônicas 23, 27 e 32. 1 Crônicas 23, de 27 a 32. Então vamos aprender aqui um pouquinho do que no Velho Testamento é ensinado. Porque segundo as últimas palavras de Davi foram contadas os filhos de Levi, da idade de 27 anos acima, porque o seu cargo era o de estar sob as ordens dos filhos de Arão, no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, e na purificação de todas as coisas sagradas, e na obra do ministério da casa de Deus. A saber, para os pães da proposição e para a flor de farinha, para a oferta de manjares e para os coscorões ázimos, e para as assadeiras, e para o tostado, e para todo peso e medida. E para estarem cada manhã em pé para louvarem e celebrarem ao Senhor, semelhantemente à tarde, e para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor, nos sábados e nas luas novas, e nas solenidades, segundo o seu número e o seu costume, continuamente perante o Senhor. E para que tivessem a seu encargo o serviço da tenda da congregação, e o serviço do santuário, e o serviço dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Então, aqui a gente viu uma explanação de quais eram as coisas que eles faziam naquela época, que eram ordenadas a eles fazerem para que o dia do Senhor fosse guardado e também para que fosse oferecido os holocaustos que eram por intercessão de todos nós, para que todos fossem perdoados de seus pecados. Porque naquela época o povo era realmente bastante duro e isso fazia com que era necessário essa lei para que eles pudessem se lembrar do Deus que os tirou do cativeiro lá no Egito. E era essa lei eles tinham dentro das tendas da congregação, certo? Então, isso é para a gente aprender um pouquinho sobre essas autoridades, o sacerdócio, né? Tem também números, né? Números no Velho Testamento também, tá? Vamos lá, Números 25, versículo 13. E ele e a sua semente depois dele terá o convênio do sacerdócio eterno, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Então, imagine aqui que esse convênio era isso, né? O convênio do sacerdócio era para que houvesse alguém com autoridade para fazer esse convênio da expiação, expiando pelos filhos de Israel. Expiando o quê? Expiando seus pecados, até que Cristo se tornou o Salvador da humanidade, porque ele fez a expiação vicária que era necessário fazer, que era exatamente pelo poder da expiação que todos os pecados do mundo seriam apagados, tá? Para que as pessoas tivessem a oportunidade do arrependimento e serem batizadas e se prepararem para o encontro com o seu Deus. Malaquias 3:3. Eu vou finalizar com Malaquias 3:3, tá bom?
E assentar-se-á refinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. E então ao Senhor trarão oferta em justiça. Ou seja, o sacerdócio de Arão, ele está restaurado novamente na terra exatamente para isso, para que os filhos de Arão, ou seja, os levitas, possam, num futuro não muito distante, virem novamente a ofertar ao Senhor algo justo, ou seja, voltarão a servir como serviam no início, né? Porque depois eles caíram infelizmente caíram em pecado, e tudo isso ocorreu para que também pudesse ter no futuro ali, depois de Cristo, houvesse a apostasia, para que depois pudesse haver a restauração, como havia tudo sido profetizado. Porque todas as coisas que estão acontecendo hoje, elas foram profetizadas há 740 anos antes de Cristo, né? Isaías profetizou sobre tudo que ocorre hoje nos nossos tempos. Então, nós só precisamos ter esse conhecimento para que a gente possa aumentar o nosso discernimento sobre a verdade e o erro, para que a gente possa seguir em frente e guardar os mandamentos de Deus para um dia poder voltar à sua presença. Bom, por hoje eu deixo com vocês esses pontos de legalidades da lei que foi feita desde Adão até agora, né? Não é uma lei nova, é uma lei que vem desde Adão. Adão foi também um sumo sacerdote que passou de pai para filho até a geração de Abraão. E de Abraão até Jesus Cristo, ela continuou sendo conferida e sendo ordenada aos filhos de Israel, ou seja, a todos os que portaram o sacerdócio e que fizeram com que esse sacerdócio fosse preservado de geração em geração até Jesus Cristo. E Jesus Cristo então entrou por nós, somos sacerdotes, sobre a mesma ordem, o que leva a igreja a ter hoje o mesmo sacerdócio e a mesma direção, ou seja, assim como eram 12 apóstolos na presidência da igreja primitiva, assim hoje também são 12 apóstolos na primeira presidência da igreja restaurada. E assim como eram 70 discípulos na igreja primitiva, assim também são aqui o quórum dos 70 missionários ou 70 discípulos, que são o segundo corpo da igreja, que é a segunda direção que preside as áreas tanto americanas como brasileiras, como de qualquer outro país. Em todo o país tem uma área, uma presidência diária que é regida pelo quórum dos 70. Esse é o quórum de élderes, ou seja, o quórum de missionários da Igreja de Jesus Cristo, que levam o conhecimento da verdade por todo o mundo. Eu presto o meu testemunho, eu sei que estas coisas são verdadeiras, e deixo esse ensinamento em nome de Jesus Cristo. Amém. E fiquem com Deus, cliquem logo abaixo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, faça seu comentário.